vítima ou vencedor? Quem é você? Um vencedor ou uma vítima? E eu quero compartilhar com vocês um texto aqui na Bíblia Sagrada. João 5, verso 12 e 13. O texto diz assim: E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o curado não sabia dizer quem era, porque Jesus já havia se retirado. Esse homem paralítico, há 38 anos, vivia deitado ali, ao lado do famoso tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um dos tanques que ocupavam a parte interior do templo. Haviam muitos tanques. Esses tanques, eles eram usados para purificar os animais para o sacrifício. Então, todas as pessoas que chegavam e apresentavam o seu sacrifício, antes de apresentar, precisavam acessar essa parte interna do templo e, dentro destes tanques, então fazer a purificação. O mikivar é uma ação de mergulhar o sacrifício na água e retirar a impureza do sacrifício para depois oferecer então aquele animal a Deus. Um desses tanques, diz a palavra de Deus, o Evangelho de João, que vez ou outra um anjo vinha e agitava as águas deste tanque. Em específico, aqui a Bíblia refere-se ao tanque de Betesda. E quando a água desse tanque era agitada por esse anjo, o primeiro enfermo que descesse a essa água era imediatamente curado da sua enfermidade, milagrosamente curado da sua enfermidade. Então, aquele espaço ao redor do tanque de Betesda era um espaço ocupado por dezenas e dezenas de pessoas enfermas que estavam ali ano após ano esperando esta ação sobrenatural do anjo. Então, a Bíblia diz que jazia ali muitos enfermos, muitos coxos, todo tipo de enfermidade. E todos eles formando ali um ambiente de muita tristeza, um ambiente de muita dor. E entre eles, na beira do tanque, a Bíblia fala de um paralítico. 38 anos paralítico. 38 anos esperando o seu milagre. E Jesus então vê esse homem e vai até ele. E Jesus faz uma pergunta a esse homem: você quer ser curado? Uma pergunta que não precisava de resposta. O homem estava à beira do tanque de Betesda porque estava aguardando a sua cura, estava esperando a oportunidade do seu milagre. Mas Jesus queria ouvir deste homem, queria ouvir da sua boca. E o que Jesus ouviu foi uma surpresa. Esse homem, ao invés de imediatamente responder
a pergunta dizendo: eu quero, claro que eu quero, é o que eu mais quero. Ele então começa a contar as suas lamúrias, contar a sua tristeza, falar da sua incapacidade. Ao invés de dizer que queria ser curado, ele começa a dizer que o anjo vinha, mas muitos entravam na água na frente dele e ele nunca conseguia ser curado. E ele ficou então lamentando a sua situação, lamentando o seu estado. Esse homem, além de paralítico, ele era uma vítima. Ele se tornou uma vítima emocional. Percebemos pela fala, percebemos pelo diálogo deste homem com Jesus que esse paralítico tinha dificuldade de socialização. Ele não tinha relacionamentos. Ele não tinha amizades. Ele não conseguia ver além da sua própria enfermidade. Ele não conseguia ver além da sua própria condição. Imagine um homem colocado ali, meses, sem tomar banho, sem comer direito, cheirando mal. Ele conseguia apenas enxergar a sua miséria, o seu estado de dor. E percebemos pela conversa que todas as vezes que alguém tentava falar com ele, a conversa girava em torno da dor. Uma conversa que girava em torno da sua ferida. Jesus, questionando a ele, perguntou: você quer ser curado? E ele não responde a Jesus, ele inicia novamente o mesmo ciclo vicioso de tristeza, o mesmo ciclo vicioso de amargura, de falar da sua dor, de falar da sua ferida, de falar da sua condição. Percebemos como tudo na vida desse homem girava em torno do seu sofrimento. Ele não conseguia dar atenção, ele queria receber atenção. E essa é uma grande característica das vítimas. Pessoas que são vítimas, o mundo circula e gira em torno dela, em torno da sua dor, da sua condição, da sua incapacidade, do seu sofrimento, da sua enfermidade. Ela não consegue enxergar outra coisa na vida a não ser a sua própria condição. Um escritor francês, o Guillaume Dolange, escreveu o seguinte, que não há ventos favoráveis para aquele que não sabe aonde vai. Não há ventos favoráveis para aquele que não sabe aonde vai. Toda pessoa que é vítima, ela perde o rumo, ela perde a direção, ela perde o propósito. E ela é engolida por sua condição.
Veja que Jesus pergunta ao paralítico: você quer ser curado? E ele estava tão perdido e tão envolvido com a sua condição que ele nem responde Jesus. Ele só fica falando da sua dor, da sua condição. Olha como eu sou coitadinho, olha como as pessoas vão na minha frente e recebem o milagre primeiro do que eu. Olha, as pessoas são melhores do que eu. Olha, as pessoas conseguem, eu não consigo. As pessoas são privilegiadas, eu sou um excluído. Então, uma pessoa que é vítima, ela não consegue enxergar nem o seu próprio propósito, nem o motivo de estar ali naquele momento, na beira de um tanque, esperando um milagre, ele consegue enxergar. Por quê? Porque a dimensão da sua dor é maior do que o seu propósito. O tamanho da dor é maior do que o propósito, é maior do que a direção. Então, toda pessoa vítima fica o tempo todo lambendo a sua ferida, falando da sua condição, falando da sua dor, falando da sua enfermidade, falando do quanto dói. E algo que incomoda as vítimas é justamente isso que esse homem narra a Jesus. Ah, sempre vai alguém na minha frente e recebe o milagre antes. Sempre vai alguém na minha frente. Tem sempre alguém que consegue o que eu não consigo. Tem sempre alguém que alcança o que eu não alcanço. Tem sempre alguém que rompe e eu fico aqui, nessa condição. Então a vítima sempre vai apontar o dedo para alguém que está conquistando alguma coisa que ela gostaria de conquistar, mas que muitas vezes não tem a mínima disposição, não tem a mínima vontade verdadeira de conquistar. Então, sempre há um culpado pela minha condição. O culpado é aquele lá. Aquele paralítico lá é o culpado. Por quê? Ele não tem perna, mas ele saiu rolando e caiu na água antes de mim. E recebeu o milagre. Ele é o culpado. Ou seja, toda vítima se sente excluída, minorizada, inferiorizada, menor do que os outros. Como se os outros tivessem algum tipo de privilégio que ela não tem. Ela se coloca diferente dos demais. A vítima, ela estaciona num porto sombrio da vida e fica lá. Faz desse porto a sua morada. Sem alvo, sem alegria, esperando que tudo o que ela almeja caia do céu. Pessoas vítimas adoram viver de favor dos outros. E por isso é que elas contam a sua dor. Elas vivem contando a sua dor, porque sabem que, ao contar a dor, elas vão imediatamente trazer ao coração do ouvinte um sentimento de dó, um sentimento de piedade, que pode levar a vítima a receber mais uma esmola.
Porque toda pessoa vítima passa a vida esmolando. Ela vive de esmola em esmola, de ajuda em ajuda. Ela não tem condição de se levantar e de conquistar os seus sonhos, de conquistar o seu espaço, de conquistar o que deseja. Por quê? Porque a sua ferida é muito grande. A sua ferida impede. Então, como é que fica? Qual é o caminho mais fácil para alcançar o que eu quero? Se eu não consigo, através dos outros. Eu contando a minha história triste, alguém certamente vai me ajudar. E aí, a vítima passa a vida toda esmolando. Esse homem sofria muito mais do que uma doença física, ele sofria de uma doença emocional. Porque ele concedeu à sua alma aquela enfermidade. Ele era paralítico na sua alma, na sua existência. O direito de viver lhe foi cassado quando ele perdeu o movimento das suas pernas. O direito de vida lhe foi cassado. Lhe foi retirado. E essencialmente ele se tornou a casa do seu próprio sofrimento, e por ele esse homem vivia, e desse sofrimento ele se alimentava, e esse sofrimento que lhe causava morte era a sua própria vida. Porque ele falava por causa do sofrimento, ele falava do sofrimento. Ele estava no tanque por causa do sofrimento. E como isso é triste. Jesus detectou isso muito rápido, porque Jesus poderia ter chegado imediatamente, ter declarado a palavra de cura sobre ele, mas Jesus quis revelar o estado da alma. E Jesus ali fez um milagre duplo, curando o físico e curando também a alma. E é por isso que Jesus, ao curar esse homem, Jesus o interrompendo, o cura e diz para ele: agora você pega a sua cama, arruma a sua bagunça, pega o teu leito, tira o teu leito daqui e anda. E percebam algo: os anciãos, vendo aquele homem andando, sabendo que ele vivia ali, ao lado do tanque há muito tempo, perguntaram a ele: quem é o homem que te disse, levanta, toma o teu leito e anda? Quem é esse homem? E ele responde então aos anciãos: não sei quem era. Não sei quem era. Porque Jesus já havia se retirado. Pensa comigo. Uma pessoa vem e coloca as mãos sobre a sua enfermidade, te cura, e você não tem a curiosidade de saber o nome. Quem é você? Me diga o seu nome. Quem é você? Ele não sabia o nome de quem o havia curado. Por quê? Porque ele estava tão afundado na sua própria dor, que, como eu disse aqui no começo, ele não conseguia ver nada além da sua condição. Ele não conseguia enxergar nada além da sua condição. E eu fico pensando quando
nós, no decorrer da vida, diante das nossas adversidades, nós também nos tornamos vítimas. E vamos aí carecendo da ajuda, da intervenção, do apoio. E isso não é um problema. O problema é quando você se acomoda com isso. Quando você faz do ombro o seu esteio. Quando você faz do dinheiro do outro a sua sobrevivência. Quando você faz da oração do outro a sua medida de fé e de relacionamento com Deus. Porque é muito fácil virar uma vítima. Olhar para a sua condição, olhar para a sua enfermidade, olhar para o seu problema e cercar a sua vida em torno dele. E achar que você só vai viver quando esse problema estiver resolvido. Por outro lado, nós encontramos um homem na Bíblia na mesma condição, também paralítico, que não era uma vítima. Um homem que vivia no mesmo estado, que também era paralítico, mas não era uma vítima. A Bíblia nos fala em Lucas, no capítulo 5, do paralítico de Cafarnaum. Uma história completamente diferente. Por quê? Porque esse paralítico de Cafarnaum, diferente do paralítico de Betesda, ele era um homem que se socializava. Ele era um homem que vivia. A Bíblia diz que ele tinha amigos. E as pessoas que são vítimas têm poucos amigos. Bem poucos. Ela tem amigos exclusivos. E esses poucos amigos que ela tem são amigos de posse. Que ela mantém refém. São meus amigos. Poucos amigos. Mas o paralítico de Cafarnaum não era uma vítima. Não era uma vítima da sua condição, não era uma vítima da sua paralisia, não era uma vítima do seu estado. Ele não vivia olhando para a sua condição, ele não vivia lambendo a sua ferida, ele tinha amigos. Amigos que o amavam. Amigos que comungavam com ele da sua condição, que estavam dispostos a fazer o que fosse possível para ajudá-lo, e ele estava dentro. Hoje nós vamos fazer uma loucura. Ouvimos falar que o tal Jesus de Nazaré, suposto Messias, está em Cafarnaum. E nós vamos levar você até ele, para que você seja curado. Você topa? Vamos lá, claro. Se der certo, ótimo. Se não der certo, bola para frente. Olha a diferença de quem não é vítima. De quem não fica a vida inteira olhando para a sua condição e dizendo: é por causa disso que eu não consigo isso, é por causa disso que eu não consigo aquilo, é por causa dessa situação que eu não faço isso. Vamos lá? E quando eles chegam na reunião em que Jesus estava, é claro, estava lotado. Não havia espaço para o paralítico entrar. Mas seus amigos tiveram uma ideia.
tal se nós subirmos no telhado e fizermos um buraco e de maneira surpreendente nós te colocamos de frente com Jesus? Vai ser impossível ele não te enxergar. O que você acha? Vamos fazer? E esse homem queria viver, queria o seu milagre, estava disposto a qualquer coisa, a qualquer esforço, a passar por ridículo, a cair do telhado, a se machucar. Mas ele queria tentar. Toda pessoa que não é vítima passa a vida tentando. Passa a vida muitas vezes se arriscando. Faz coisas surpreendentes. Conhece o que é a palavra superação. E foi isso que eles fizeram. Fizeram um buraco no telhado e colocaram o homem. E Jesus se surpreendeu, e todos que estavam ali também, com a ousadia desses amigos, com a ousadia desse paralítico. E Jesus diz então em Lucas, o capítulo 5, e no verso 20, perdoados são os teus pecados. Diz a história, nós não temos uma comprovação teológica, mas os historiadores dizem que esse homem que entrou pelo telhado, que foi colocado pelo telhado, era o filho pródigo. Muitos historiadores especulam essa história dizendo que aquele homem era o filho pródigo, aquele da parábola que foi embora e gastou os bens e voltou, foi acolhido por seu pai. Os teólogos dizem que, posteriormente, tomado por um sentimento de culpa, ele parou de andar. E que nesse momento recebeu um milagre e voltou a andar. Bom, nós não temos 100% de certeza de que esse homem era o filho pródigo. Mas sabemos que houve um processo mental e emocional que aconteceu nesse milagre, porque Jesus diz assim: perdoados são os teus pecados. Porque provavelmente havia um sentimento de culpa muito grande no coração desse homem. Veja que não foi o mesmo tipo de milagre do tanque de Betesda. No tanque de Betesda, Jesus pergunta se ele quer ser curado e imediatamente o cura. Aqui não, Jesus primeiro pergunta, primeiro Jesus declara a ele: perdoados são os seus pecados. Porque Jesus conseguiu ver dentro dele um sentimento de culpa por algo que ele havia feito, que provavelmente o colocou dentro dessa condição. Como é grave, como as doenças psicossomáticas são reais, como as nossas dores, os nossos traumas do passado podem nos colocar em condições físicas que são dolorosas. Mas esse homem não queria permanecer dessa forma, ele não era uma vítima. Então Jesus olha para ele e diz: agora levanta, anda, toma o teu leito, sai daí, sai dessa condição. E é isso que ele faz. Imediatamente, ele toma o seu leito e anda. Quando nós concluímos essas histórias, pelo menos na minha cabeça houve uma questão. Eu falei, ué, os dois receberam o milagre.
O que importa é o milagre. Mas eu creio que a Bíblia, ela quer nos mostrar mais do que isso, mais do que um milagre. Ela quer nos mostrar que, independente da nossa adversidade, independente da adversidade que nós estamos enfrentando, a forma que nós vamos viver essa adversidade é uma escolha de cada um. A forma que você vive com essa dificuldade é sua escolha. Viver como vítima ou viver como um vencedor. Passar a vida à beira de um tanque chorando, se desintegrando como pessoa, como gente, por causa de uma limitação. Ou encarar essa limitação e continuar vivendo, continuar amando, sendo amado, se relacionando, tendo sonhos. Existe um ato divino. Nós vimos 2 milagres aqui. Mas nós também conseguimos enxergar nesses 2 personagens 2 estilos de vida que foram uma escolha. É você que escolhe a sua forma de viver. Toda pessoa que tem uma mentalidade de vítima, o seu mundo é muito pequeno. É muito pequeno. Ele tem um mundo micro. Porque nada mais importa. Tudo que ele tenta conquistar, ele vai dizer que não vai conseguir, porque ele só consegue enxergar o seu mundinho ali. Mas quem não é vítima, quem é um vencedor, tem uma mentalidade, uma visão macro. Peraí, a vida é mais do que isso. Não tem pernas, mas tem mão. Não tem pernas, mas tem olhos. Não tem pernas, mas tem boca. Peraí, eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que a minha condição. Então existe uma ação divina, existe um milagre que Deus quer fazer, existe um milagre que Deus pode fazer, mas existe também a atitude de saber viver com a sua limitação e com a sua dificuldade. Os 2 são um exemplo para nós. Um exemplo de viver pela dor, somente através da dor, e um exemplo de entender a dor. Entender que enquanto nós estivermos aqui, sentiremos dor. Mas o que eu faço? O que eu faço com a minha dor? O que eu faço com a minha ferida? O que eu faço com os meus traumas? O que eu faço? Enquanto esse problema não é resolvido, não é solucionado. E eu não quero te dar aqui uma falsa esperança, não.
de que você vai receber o seu milagre e essa dor será tirada da sua vida. Eu desejo isso do fundo do meu coração. A Bíblia tem promessas de cura e de libertação, mas eu já conheci pessoas muito crentes e muito fiéis que oraram muito para que Deus tirasse a sua dor e elas morreram com sua dor. Mas morreram com o coração cheio de fé, cantando, testemunhando, evangelizando, no leito de morte contando que Jesus é vivo, no leito de morte dizendo que Jesus cura. Porque quem não é vítima, quem é um vencedor, não é paralisado pela sua dor. A sua dor, ela faz parte da sua existência, mas ela não é a sua existência. E eu quero que você pense nisso. Quem é você? Você é uma vítima ou você é um vencedor? Betesda ou Cafarnaum? Aonde é que você está agora? Você está na beira do tanque esperando o anjo agitar a água, assistindo que alguém corra na tua frente e botando a culpa nos outros? Ou você está vivendo rodeado de amigos, sonhando, fazendo cursos, se cuidando e sabendo que, se Deus quiser, o milagre vai chegar. E se não chegar, continue vivendo. Você é muito mais do que a sua dor. Você é muito mais do que essa dificuldade. Você é muito mais que a depressão, que a ansiedade. Você é muito mais do que o seu sofrimento. Que Deus te abençoe. Quero te convidar a orar e fazer essa autoanálise nessa noite. Quem é você dentro desse sistema que nós fomos inseridos? A vítima ou o vencedor? O paralítico de Betesda ou o paralítico de Cafarnaum? Quem é você? Pense nisso. Porque muitas vezes nós focamos tanto nas nossas dores e não percebemos que Deus quer nos tratar em outras áreas da nossa vida. Focamos naquilo que nos chama mais atenção. Mas será que aquilo que está chamando a nossa atenção é o mesmo que está chamando a atenção de Deus? Será que Deus não está contemplando uma enfermidade pior dentro da nossa alma? Algo que você ainda não enxergou. Experimente orar o Salmo 139. Não é para repetir o Salmo, mas é para entender a oração do Salmo. Senhor, sonda-me. Sabe o exame de endoscopia? Que eles colocam aquela sonda para ver lá dentro do seu estômago, porque você sente a dor, mas você não sabe o que está causando a dor. Então vem a sonda e consegue enxergar lá o que está causando aquela dor. É isso que o salmista quis dizer. Sonda-me. Põe uma sonda no meu interior. Vê
Se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu não estou enxergando, alguma coisa que eu não consigo ver, está interno, está escondido, mas está me fazendo mal. Porque nós sempre vamos focar no que vemos. Então, eu estou vendo a minha falta de dinheiro, eu estou vendo a enfermidade, eu estou vendo o abandono, eu estou vendo a minha dor emocional. Mas e aquilo que você não vê? Que você deve pedir a Deus que Ele te faça ver. Porque são essas curas essenciais que determinam as outras curas. Pense nisso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Amado e glorioso Pai, Senhor, que rica e bela oportunidade o Senhor nos concede. Aqui, ao redor da tua mesa, partilhando o pão com irmãos em diversos lugares diferentes, aqueles que estão nesse momento ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, aqueles que assistirão depois, que o Senhor os alcance, que essa reflexão possa levá-los a um romper, a um sair do lugar, possa levá-los ao um ato de avançar. Ó Deus, que todo aquele que amarrou o seu barco no porto da tristeza, no porto da dor, possa tirá-lo agora e voltar a viver, a agradecer pela vida. Pai, a dor existe e eu sei que há pessoas nesse momento que estão sofrendo, que estão enfrentando as suas dores. Eu peço a tua cura a cada um deles, mas que o Senhor possa agir na sua mente, na sua consciência, mostrando a cada um o valor da vida. E que ele é maior do que a sua dor, ele é maior do que a sua adversidade, ele é maior do que essa dificuldade, Pai. Que o teu Espírito seja o óleo, a engrenagem, para que essa pessoa possa avançar e superar as suas limitações. Oh, Espírito de Deus, sopra agora no interior de cada um. Cura. Nós sabemos bem que uma consciência sã, uma consciência limpa, traz cura para a alma. De repente, essa pessoa precisa falar, ela precisa encontrar alguém para contar a sua dor, para contar o seu trauma. Prepara, Senhor, um conselheiro de confiança. Como diz a tua palavra, quando nós confessamos, quando nós falamos, nós alcançamos cura. Que haja cura aqui. Senhor, seja qual for a dificuldade, nós clamamos para que o Senhor venha ao nosso auxílio, seja financeiro, espiritual, físico, emocional. Nós pedimos a tua cura, Pai. E como diz a tua palavra, graças te damos porque o Senhor nos ouve. E não só nos ouve, mas também nos atende. E glorificamos ao Senhor por todas as bênçãos da cruz. Porque é nela, na cruz, no sacrifício do Senhor, que confiamos. E por isso te glorificamos. Alcança, Senhor, e faz essa mensagem ecoar e ser reproduzida em corações necessitados. Celebramos ao Senhor
e assim te damos glória em Cristo Jesus. Amém. Amém.